A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD e também daqueles que estão chegando agora nesse canal e são amantes da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite esta oportunidade e inscreva-se neste canal. Também não deixe de dar aí o seu joinha e ajude-nos compartilhando este vídeo, este e outros vídeos nas suas redes sociais, que isto muito nos ajudará. Eu lembro a vocês que nós temos também a parceria com o professor Juninho, aula para jovens e juvenis. O link estará na descrição do vídeo. Se você ainda não é nosso amigo no Facebook, o link também está logo mais abaixo do vídeo, também o e-mail para você manter contato conosco. Eu agradeço a todos aqueles que têm deixado as suas mensagens de apoio, de incentivo. Isto muito nos alegra. Que Deus venha abençoar a todos. Eu lembro a vocês que nós estamos estudando neste trimestre a respeito do tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E hoje é um tema interessantíssimo, um tema crucial da fé cristã, que é a necessidade do novo nascimento. Lição de número 7. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Palavras de Jesus a um fariseu chamado Nicodemos. E a leitura bíblica em classe, ela está, no Evangelho de João, o capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 12. Portanto, este é um tema crucial, como já disse, de uma doutrina chamada soteriologia, ou seja, o estudo da salvação. Então, esta matéria ela é importantíssima e é a necessidade de todo homem, toda mulher, todo ser humano precisa nascer de novo. Bem, mas antes de nós adentrarmos a este conceito, em primeiro lugar, você precisa entender que o homem é um ser que é composto de 3 partes. O homem é alma que tem espírito e corpo. O novo nascimento, portanto, é algo que acontece no espírito humano, não na alma. Por que não na alma? Porque a alma é a personalidade. Então, se o Espírito Santo ele vem habitar na alma, aí existe uma possessão. E não é desta maneira que Deus trabalha. Então, o novo nascimento não é algo que acontece na alma. Também não é algo que acontece no corpo, na parte exterior do homem, mas pelo contrário. O novo nascimento é algo que acontece no espírito humano. E lógico que Nicodemos não tinha este entendimento. Às vezes nós o julgamos porque ele diz para Jesus: como eu posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Porque ele entendeu a fala de Jesus no sentido natural, no sentido de corpo. Foi desta maneira que ele entendeu. Hoje é fácil de nós olharmos para esse texto de João, capítulo 3, e julgar Nicodemos. Mas com certeza, se fôssemos qualquer um de nós nesta mesma situação, nós entenderíamos que teríamos que fazer isso, voltar ao ventre materno, porque entenderíamos que Jesus estava falando do corpo, porque nós pensamos que o corpo é a parte mais importante do homem, porque é aquilo que nós vemos. Você não vê a alma, você não vê o espírito, mas o corpo, basta você olhar no espelho e você está se vendo. Então nós pensamos, e muitos hoje pensam ainda,
que o corpo é a parte mais importante do homem, quando não. O homem é alma que tem espírito e corpo. Toda a personalidade nossa está na alma. O que é o novo nascimento? O novo nascimento, portanto, é a vinda do Espírito Santo ao espírito humano para fazer morada. Então, quando o Espírito Santo vem ao espírito humano e passa a fazer morada, isto nós chamamos de novo nascimento. Para deixar mais claro esta ideia de novo nascimento, eu trago aqui alguns conceitos do comentário expositivo Agnus, do reverendo Hernandes Dias Lopes. O que é o novo nascimento, segundo ele? O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Se você olha para a conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus lhe fala pela primeira vez a respeito do novo nascimento, o Nicodemos diz: mas como eu posso fazer? Eu tenho que voltar? O que eu tenho que fazer? Porque ele entende que o novo nascimento é algo que ele vai fazer para conseguir. Quando o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. O que cabe ao ser humano? Reconhecer. Arrependimento. Reconhecer que é pecador e arrepender-se dos seus pecados. E reconhecer que não pode fazer nada para vencer o pecado. Então, quando o ser humano reconhece que é pecador, que está separado de Deus e necessita voltar, e necessita que o sangue de Cristo o lave, o cubra, então é desta maneira que se inicia o processo do novo nascimento. É uma obra exclusiva de Deus. Em segundo lugar, o novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Então não é de fora para dentro, ou seja, ela é de dentro para fora. O exterior, ele apenas reflete aquilo que está no interior. Então, é uma transformação interior que é realizada somente pelo Espírito Santo de Deus. O novo nascimento, em terceiro lugar, é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Então não tem como explicar isto em termos técnicos. O que eu estou fazendo aqui é apenas trazendo alguns conceitos bíblicos para que você entenda que não é algo palpável, não é algo que você pode fazer, não é algo que acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. É algo que só o Espírito Santo pode fazer e é uma obra misteriosa que a mente humana, que a mente natural, que a inteligência humana não pode explicar. Muito bem, isto é novo nascimento. Agora, o que o novo nascimento não é? Em primeiro lugar, o novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Veja bem que este homem que está conversando com Jesus à noite é um homem de posses, é um homem que tem dinheiro. Nós vamos ver isto mais à frente lá no Evangelho de João, no capítulo 19, nós vamos ver que este é um homem de posição, ele é um dos principais dos fariseus. Mas, mesmo sendo um homem de posição, mesmo sendo bem-sucedido financeiramente, o seu dinheiro não pode lhe dar o novo nascimento. O novo nascimento também não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Olha, isso é um caso sério, porque muitas pessoas acham que pelo fato de conhecerem muito bem as Escrituras, elas podem ser salvas. Isto não é verdade, porque existem pessoas que são ateus, que não crê na existência de Deus, agnósticos e por aí vai, que conhecem as Escrituras. Então, um profundo conhecimento da Bíblia não traz o novo nascimento. O novo nascimento também não equivale a ser profundamente religioso. Nicodemos era religioso,
mas dentro dele, mesmo apesar da religião, ele tinha um vazio, algo que ele não poderia preencher com a religião. O novo nascimento, ele não equivale também a ocupar, olha só, cargo de liderança, principalmente nas igrejas, porque Nicodemos, ele era um dos líderes dos fariseus, provavelmente fazia parte do Sinédrio, um dos 71 homens que faziam parte do Sinédrio, ou seja, a cúpula dos fariseus. Este era um de seus integrantes, mas nenhum cargo de liderança, seja ele em qualquer lugar e principalmente dentro das igrejas, pode trazer a salvação, pode trazer o novo nascimento. Então, isto é algo muito sério. O novo nascimento não equivale apenas a ter informações sobre Jesus. Eu sei quem é Jesus, eu sei que ele veio, eu conheço um Jesus histórico. Então, ter informações a respeito da pessoa de Jesus também não traz um novo nascimento. O novo nascimento é só quando nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Jesus como Senhor e como Salvador de nossas vidas, reconhecendo o sacrifício dele na cruz como totalmente suficiente para a remissão dos nossos pecados. Aí sim, nós passamos pelo novo nascimento. O novo nascimento não equivale também a uma reforma moral. Eu era mau, eu fazia tal coisa, agora eu vou deixar de fazer tal coisa. Eu era ruim, agora eu vou ser bom. Vou começar a ajudar os pobres, vou começar a ajudar os mendigos, os órfãos. Tudo isto é muito bom. Tudo isso também faz parte de uma evidência da fé cristã. Mas não são as obras, não é aquilo que eu faço de bom moralmente que vai me trazer o novo nascimento. Primeiro, eu preciso passar por este processo. Depois, as boas obras, elas vão evidenciar que eu fui salvo. Eu faço boas obras não para ser salvo, mas porque fui salvo. Conforme a nossa revista, as lições bíblicas aqui da CPAD, o novo nascimento é ser uma nova criatura, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, que diz que as coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ali Paulo está falando aqui deste processo do novo nascimento. Equivale a ser regenerado. E aí você pergunta para mim o que é regeneração. A Bíblia fala disso? Sim. A Bíblia fala disso no Novo Testamento. A palavra regeneração, a palavra grega quer dizer gerado novamente. Você vai encontrar ela, até quero ler para você, aqui na epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nesse versículo, Tito 3 e 5, eu li, Paulo deixa bem claro que não é pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito, né? Mas é segundo a misericórdia de Deus. Você vai encontrar também esta palavra regeneração em Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo 23, diz, sendo de novo gerados, então aqui aparece esta palavra grega, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O novo nascimento, ele é necessário para que o ser humano volte ao plano original. Qual era o plano original? O relacionamento do ser humano, relacionamento íntimo com o Senhor. Relacionamento este que foi interrompido quando o homem proclamou independência do seu Criador. Decidiu fazer aquilo que não agradava ao Senhor e viver segundo a sua própria
escolha, declarando-se independente do Criador. Então, este relacionamento é interrompido, mas Deus criou o homem para se relacionar com ele. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos ali uma clara tipologia do homem. Então veja o homem ali como um tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Então tinha o átrio, que era a parte externa. Lá dentro se chamava lugar santo. E lá dentro do lugar santo havia um lugar íntimo que somente o sumo sacerdote entrava, que chamava-se Santo dos Santos. Olha só, o nosso espírito humano, onde acontece o novo nascimento, nós podemos comparar ao Santíssimo Lugar. Já a alma, que é a nossa personalidade, a parte central nossa, nós chamamos de lugar santo. E a parte externa, que é a parte visível, que é a parte carne que você pode tocar, que todos podem ver, que é o corpo, nós chamamos de átrio. Então, comparando aí o ser humano, que é dividido em 3 partes, com o tabernáculo, que também era dividido em 3 partes, nós vemos ali o espírito humano é como se fosse o lugar santíssimo, né? E a alma como lugar santo e o corpo, a parte exterior, como átrio. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Êxodo, veja só que algo interessante. Quero mostrar aqui para você. Êxodo, capítulo 25, e o versículo 8, olha só o desejo de Deus de estar em relacionamento íntimo com o seu povo. Êxodo 25 e 8 diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o desejo de Deus é sempre habitar no meio do seu povo. No capítulo 25 de Êxodo, Deus está dando a Moisés ali a revelação a respeito do tabernáculo e das peças que vão compor o tabernáculo e de como Moisés deveria fazê-las. Agora, olha que interessante, a partir do versículo 10 de Êxodo 25, você vai ver que a primeira peça do tabernáculo que Deus vai falar é a respeito da Arca da Aliança, ou também chamada Arca do Testemunho. E esta arca é ela que vai ficar no lugar santíssimo, que é uma representação do espírito humano. Agora, olhando para Êxodo 40, você vai ver claramente a importância que Deus dá ali à arca que vai ficar no lugar santíssimo. Êxodo 40, verso 3, eu vou ver aqui que a arca ela é estabelecida no santíssimo lugar. Então o tabernáculo se inicia de dentro para fora. É por isso que é uma tipologia perfeita do novo nascimento e do homem. Então, quando Deus vai dar as ordens a Moisés para construir o tabernáculo, ele não começa como eu começaria. Primeiro o pátio, que é o átrio, depois o lugar santo e por último o lugar santíssimo. Não, Deus não faz nesta ordem. Deus faz na ordem inversa, né? Da parte mais importante para a menos importante. Ou seja, qual era a parte mais importante? O Santíssimo Lugar. E olhando para Êxodo, capítulo 40, você vai ver isto claramente no versículo 3, que diz assim: E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. É assim que começa o texto, lugar santíssimo. Depois colocarás nele a mesa, e vai citando aqui as outras peças do tabernáculo. Versículo 5: Porás o altar de ouro puro para o incenso diante da arca do testemunho, e então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Então, primeiro o lugar santíssimo, depois o lugar santo. E se você continuar lendo esse texto de Êxodo 40, no verso 8, depois do pátio ao redor, pendurarás a cortina, a porta do pátio. Então, primeiro se constrói o lugar santíssimo, depois o lugar santo e depois o átrio. O que isto quer dizer para nós? A primeira coisa que Deus restaura no homem é o seu espírito humano, tipo do Santíssimo Lugar. Então, o Santíssimo Lugar aqui representa
o espírito humano do homem, que é a parte mais importante do ser humano e que Deus quer restaurar. Ali, quando o Espírito Santo vem, Deus coloca a sua arca, que é o próprio Espírito Santo. Então, o novo nascimento, para resumir aqui em palavras bem simples, o novo nascimento é quando o Espírito Santo ele passa a habitar no espírito humano do homem. De que maneira este homem passa a viver agora? Este homem passa a ser controlado pelo seu espírito. O Espírito Santo controla o espírito humano e o espírito humano controla todo o seu ser. Então, este homem que nasceu de novo, ele não vive mais segundo a carne. Não é a alma que domina o seu corpo, é o seu espírito humano que é dominado pelo Espírito Santo, que domina todo o seu ser. Então, por isso que nós devemos ter cuidado quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que passaram pela cruz, que nasceram de novo, mas estão vivendo vidas carnais, estão sendo dominadas pela alma e também pelo seu corpo. Não, aquele que nasceu de novo, ele vive não segundo a carne, mas vive segundo o Espírito, como a Bíblia nos diz. O milagre do novo nascimento se dá do interior para o exterior. Quando nós alteramos esta ordem, perdemos a essência do Evangelho. Essa é uma anotação que eu fiz aqui. Então, veja bem, o novo nascimento ele acontece do interior para o exterior. O que é o nosso problema? Nós queremos mudar a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta, primeiro o exterior. Nós queremos que as pessoas se comportem como a gente, se vistam como nós se vestimos, tenham uma aparência como a nossa, falem um vocabulário parecido com o nosso, para depois elas nascerem de novo. Então nós queremos estabelecer uma mudança exterior nas pessoas, quando o novo nascimento é justamente ao contrário, é um milagre que se dá no interior do homem. Queridos, a nossa missão como embaixadores do reino de Deus é somente abrir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Quem faz a obra, quem convence o pecador, não são os meus argumentos. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Eu não tenho condições nenhuma de convencer uma pessoa do seu estado de pecado, que está separada de Deus. Somente o Espírito Santo. O máximo que eu faço é abrir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus e proferir esta palavra na unção e na graça do Espírito Santo. Mas quem faz a obra é somente Ele, é somente o Espírito Santo. Então, nós devemos entender isso, que novo nascimento é de dentro para fora. Não podemos inverter esta ordem. Segundo a nossa revista aqui, o novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus. E tem uma parte aqui que eu grifei, que eu achei muito interessante. Esta parte está na lição do professor, página 50. Quero ler aqui para vocês. É o segundo, ou melhor, o segundo subtópico, que é regeneração, diz assim: o terceiro subtópico, corrigindo, a perplexidade de Nicodemos. Foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão logo após a queda. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Texto que nós já lemos aqui, Êxodo 25:8. Por fim, Deus assumiu a forma humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Essa é uma parte que eu achei muito importante na nossa revista, porque ainda nós somos muito religiosos. Nós gostamos de fazer coisas para Deus. Nós gostamos das tradições, dos costumes
dos rituais, quando na verdade o novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus, e esta é a maior bênção. Eu concluo aqui citando um exemplo que a nossa revista cita aqui, que é Saulo e Cornélio. Saulo era um homem extremamente religioso, por isso ele mandava matar os cristãos. Quando ele matava cristãos, ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. Quando ele os prendia ali na morte de Estevão, no seu martírio, Saulo consentiu e ele achava estar fazendo um serviço a Deus. Por quê? Porque a religião sem Cristo produz morte. Por que Saulo matava? Porque Saulo era religioso, mas não tinha Jesus Cristo, não tinha a pessoa de Jesus. A religião sem Cristo, ela só vai produzir morte. É um tempo de nós pararmos, olharmos para as nossas ações, para os frutos que estamos colhendo e percebermos se não estamos, na verdade, produzindo religiosos, produzindo morte. A religião sem Cristo mata. Um outro exemplo que nós temos aqui na nossa revista é de Cornélio, né, que era um homem piedoso, era um homem justo, era um homem bom, tinha boas obras, mas ele precisava ter um encontro com Jesus. Ele precisava que Pedro fosse até ele e levasse a palavra da cruz, a palavra de Jesus. Por quê? Porque boas ações, boas atitudes, elas não podem te levar a Deus. É muito bom o que você faz, é muito bom poder ajudar as pessoas, mas isto não é novo nascimento. O novo nascimento, ele acontece de forma interior, no interior do homem, e somente o Espírito Santo pode produzir. Que esses poucos conceitos, eles sirvam para abençoar a sua vida. Se você ainda não passou pelo novo nascimento e assistiu esse vídeo aqui até o final, esta é a oportunidade. Diga para Jesus que você reconhece que você tem estado em pecado, que você pratica o pecado e que você não pode vencer o pecado sem a ajuda dele. Confesse a ele que você crê no sacrifício dele na cruz e com certeza ele estará fazendo uma obra milagrosa em sua vida. Você estará nascendo de novo e você terá a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.